Queridos, então hoje é o aniversário do pastor Luiz, né? Nosso pastor. Ele está já de viagem do Japão, retornando para Santarém. Então queria pedir para você não esquecer de deixar lá no Instagram dele seus parabéns, você enviar uma mensagem para o WhatsApp dele e também um Pix para ele, né? Vai ser bênção. Mas não esqueça de dar as suas felicitações para o nosso líder, pastor Luiz. Eu tenho esse privilégio hoje de compartilhar a palavra em todos os cultos, e eu sempre gosto de ministrar algo que Deus tem falado comigo. E realmente, quando eu recebi esse convite, eu fui orar, fui perguntar a Deus o que Ele gostaria que eu falasse, e Ele não falou nada, né? Tem vezes que acontece isso com a gente, né? Que a gente vai orar esperando uma resposta e não vem nada. Só que aconteceu algo em Santarém bem diferente, na verdade foi um fenômeno. Eu penso que em todo o estado do Pará aconteceu isso. Foi uma mudança no nosso horário, devido à mudança do horário de verão. Então, algumas pessoas chegaram atrasadas no trabalho, outras perderam consulta, foi uma maior loucura. E eu estava assim animado, porque até ontem ainda não tinha mudado o meu relógio, ainda estava 1 hora antes. Aí eu pensei, rapaz, eu vou pregar amanhã sobre isso, e quando eu falar para os irmãos assim, olha, ainda é 6h30, então a gente vai até mais tarde. Mas ontem à noite corrigiu o horário. Então eu senti que Deus estava dando a direção daquilo que Ele queria falar hoje. Então veio esse tema da nossa mensagem, que é mudanças de estação, um novo começo. E eu quero hoje, de forma bem simples, comparar nossa vida com estações climáticas que existem normalmente aí num lugar, no hemisfério norte, num lugar normal. E para começar, por favor, abra sua Bíblia comigo para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Olha só que coisa tão legal. Versículo 7, tempo de rasgar e tempo de construir, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Querido, você deve prestar atenção que há tempo para tudo na nossa vida. Nós temos a nossa própria idade que vai mudando, né? E por sinal o tempo passa muito rápido. Eu sou agora um 40 macho. Então, claro, eu sei, parece 18 ainda. Obrigado, né? Mas você talvez não percebeu, mas eu estava meio aqui equilibrando assim a Bíblia para lá e para cá para enxergar melhor, por causa que a idade ela vai trazendo as mudanças. Tem alguns que são 50 mais, 60 mais, né? E tem umas pessoas realmente que são bem atléticas aí. Parabéns você aí que está cuidando bem do seu corpo. Mas na nossa vida, é uma vida cheia de temporadas, cheia de mudanças. Se você observar o mundo hoje, ele é flutuante, querido. O que acontece é uma velocidade muito grande, as coisas mudam a cada segundo, a cada minuto. Você percebe, mudam-se os valores, muda o mercado, muda a finança, muda a tecnologia, muda a ciência. Eu estava recentemente lá em Juruti, e lá a prestadora de telefonia, ela falhou, não funcionou.
E eu fiquei 1 dia, 2 dias sem a prestação de telefonia, sem sinal o meu telefone. Irmãos, é impressionante. A minha habilitação está no meu telefone, minha carteira de identidade está no meu telefone, minha conta bancária está no meu telefone. Eu estava lá totalmente desprovido, né? Eu estava lá assim, meu Deus, e agora? Mas a tecnologia mudou. Há 10 anos, há 15 anos, nós tratávamos diferente a tecnologia. Mas hoje ela mudou. Hoje, alguns de nós somos muito dependentes da tecnologia, da ciência. E nós mudamos também. Mudamos nossos comportamentos, nossos hábitos, porque nós estamos num novo tempo da nossa vida. Olha só o que eu vou te falar agora. A Catedral do Amor, querido, nós tivemos cultos maravilhosos embaixo. Tivemos o Café com Deus Pai, que foi incrível embaixo. Tivemos conferências, tivemos muitas reuniões poderosas, tivemos muitos cultos de celebração poderosos. Até eu quero saber, tem alguém que estava no culto de celebração da Catedral que está na sede? Se tiver, faz um sinal aqui. Algumas pessoas que estavam congregando lá na Catedral migraram para cá, migraram para outros núcleos. E aí, amados, tudo o que aconteceu na Catedral foi maravilhoso. Mas o próximo culto da Catedral não vai ser mais embaixo, já vai ser em cima, né? É um novo tempo, é um novo momento, é uma nova temporada. E em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter essas mudanças, essas temporadas. Irmãos, e você precisa começar a observar isso na sua vida. A própria terra é regida por isso, por mudanças de estações. A terra muda, a terra se transforma, ela vai melhorando, ela vai se aperfeiçoando, meu amado, de acordo com cada estação, com cada temporada. E eu quero te dar algumas dicas sobre as estações da nossa vida. E de forma bem simples, eu quero comparar as estações climáticas com a sua vida, com a minha vida. E a primeira dica que eu te dou é: identifique em qual estação você está. Identifique, querido, qual é a sua estação, qual é a temporada que você está da sua vida, qual é a estação que você se encontra hoje da sua vida. Como eu falei, de forma comparativa, a primeira estação seria a primavera. Agora eu sei, nós aqui da região norte, principalmente de Santarém, nós temos só 2 estações aqui. A primeira é quente, né? Alguns até diriam que é muito quente. E a segunda estação é quente com chuva, né? Então é quente e quente com chuva, eram as nossas 2 estações. Então eu quero comparar com estações normais. A primeira estação que eu quero comparar, que eu quero que você reflita na sua vida, é a primavera. A primavera é um tempo de renovação, é um tempo de crescimento, aonde você, meu amado, aprende, você cresce, você se desenvolve. É na primavera que você tem novas oportunidades, novas experiências. É na primavera que você tem muita energia, muito otimismo. Você tem aquela meio que vida louca, você faz tudo para Cristo, você faz aquela vida mesmo cheio de audácia para frente. Geralmente os jovens, como eu estou falando, os jovens, eu e nós, né? Geralmente, os jovens, eles estão nessa fase da primavera. Talvez na sua vida espiritual você está na primavera, ainda aprendendo, começando, cheio de fome de Deus, participando de tudo, se envolvendo em tudo, porque você está nessa estação da sua vida, que é a estação do início, do começo, de se preparar. Mas vem a segunda estação, que é o verão. Um período quente, um período ensolarado, muito conhecido por nós. O verão na nossa vida faz referência a uma maturidade. Você começa a ter realizações, sucesso na sua vida. Você começa a conquistar aquilo que você tinha em mente, seus sonhos, seus projetos. Você começa a dar mais atenção ao momento
e começa a aproveitar o momento, a ter mais consciência em algumas áreas da sua vida. Você começa a construir relacionamentos, a sua carreira, você põe o pé no chão, você começa agora, querido, a pensar o que realmente eu vou ser da minha vida, o que eu quero construir, e você tem esses momentos de reflexões. Esse é o verão, né? Se eu for comparar o verão na vida de um casal, é aquele momento do calor, né? Eita glória, do fogo, da paixão. Tem muito casal que está no verão aí, se não, deu uma esquentada aí no seu casamento, querido. Mas, logo em seguida, vem o outono. É um tempo de colheita, é um tempo de mudanças. Porém, é um tempo de reflexão, de avaliação, onde você começa a pensar na sua vida. Será que realmente o que eu estou fazendo é útil? Será que a minha vida realmente tem importância? Será que as escolhas que eu estou tomando até agora, as decisões que eu tenho feito, são benéficas? Tem abençoado a minha família? Tem abençoado a minha casa? Será que eu estou dentro do propósito de Deus? É um período de avaliação. Outono é uma estação maravilhosa para nós cristãos, porque nós começamos a verificar na nossa vida, será que realmente o que nós estamos fazendo tem valido a pena? É algo que vai ficar concreto? Ou será que eu só estou, como o rei Salomão falou lá, meu amado, correndo atrás do vento, tudo é vaidade, quando eu pesar a minha vida, eu não vou encontrar nada de útil. O outono é uma estação de colheita dos frutos do seu trabalho. Você começa a ver os seus sonhos sendo realizados, seus projetos sendo alcançados, porque você está numa fase que você, meu amado, tem começado a desfrutar aquilo que você desejou. Outono é uma preparação para o futuro. E chega então a quarta estação da nossa vida, que é o inverno. Para alguns, o inverno é aquele período frio escuro, aonde você passa por traumas, por doenças, aonde você tem um problema financeiro, perde o emprego, tem uma dificuldade. Muitos comparam o inverno com esse momento mais sombrio da nossa vida. Claro que muitos gostam do frio, né? Tem muita gente que gosta do frio, meu amado. Se você gosta do frio, então viaja, vai para Gramadas, né? Vai para Campos do Jordão, vai para o Chile, que é muito frio também, meu amado. Mas para alguns o frio é aquele momento mais introspectivo, aquele momento onde você mais fica refugiado. Porém, o inverno na nossa vida também é um tempo de sabedoria, de experiências, que você vai ensinar a outros, que você vai repassar aquilo que você recebeu. É o momento que você aprecia o que foi conquistado. É o momento que você, meu amado, reflete sobre legado, e que você reflete sobre a sua vida, o que você construiu até agora. Será que realmente você tem deixado algo para o futuro, para seus filhos, para seus netos, para a geração? Será que você tem marcado história, ou você tem apenas passado também como mais uma pessoa que não fez diferença nenhuma? Então, essas estações, elas acontecem na vida de qualquer pessoa. Essas estações são temporadas que vão acontecer na nossa vida. Irmãos, eu quero te falar que assim como as temporadas, cada fase da nossa vida tem desafios, mas tem oportunidades. Por isso é importante você aprender a aproveitar cada momento, querido, aprender com as experiências da sua vida, da temporada que você está, para você crescer, para você se desenvolver. Irmãos, é a hora de nós começarmos a nos divertir mais, aproveitar mais a vida. O tempo passa muito rápido, queridos. Olha só, a minha filha Paulinha agora tem 13 anos, e ela é grandona, quase da minha altura já, vai chegar no 1,70 m em nome de Jesus. Mas teve a época que a Paulinha era uma bebezinha, que eu chegava lá, oxe, Betinha, coisa fofa, ô bochechinha, né? Teve a época de apertar a bochechinha dela, de brincar com ela. E eu vou te falar, eu sou muito chameguento.
E assim, até com a minha esposa, eu sou muito chameguento, grudento, irmãos, né? Eu abraço muito, eu quero beijar muito, eu quero cheirar muito ela. E agora que a Paulinha é adolescente, ela fica assim, isso papai, a ver o senhor de novo com isso. Ela está numa fase diferente da vida dela. Assim, como a gente aproveita a fase do bebezinho, tem que aproveitar agora a fase da adolescência. Tem que curtir, tem que se divertir, tem que aproveitar, tem que brincar muito. Tem que aproveitar essa estação da vida dela, porque logo essa estação vai mudar. Logo ela vai ser jovem, vai ser adulta. Logo ela vai procurar a vida dela, a sua família. O tempo passa muito rápido, querido. Eu sei que na sua mente você tem 15 anos, mas o seu corpo às vezes não responde mais. Antes você corria 40 quilômetros. Hoje, meu irmão, nenhum, né? Não dá mais. O joelho dói, a costa dói. Irmãos, eu fiquei assustado com isso. Eu não entendia que era assim, não. Realmente dá uma dor do nada na nossa costa, irmão. Eu digo, mas que coisa, sai Satanás daí, em nome de Jesus. Do nada, parece que a idade vai chegando e a gente vai sentindo as coisas. São as estações mudando na nossa vida. São as temporadas mudando na nossa vida, irmãos. Então, identifique a temporada, a estação que você está, para você desfrutar, para você viver melhor. E aí eu te dou a segunda dica, então. Comece a fazer o check-up da sua vida. Todo ano, eu e a minha esposa, a gente faz um check-up da nossa saúde. E assim, nós já começamos, já fui numa consulta do estômago, já marquei uma endoscopia, porque como diz a minha sogra, né, por fora está tudo bem, mas por dentro a gente não sabe, né? Então tem que ver, tem que analisar. Irmãos, você tem que fazer um check-up da sua saúde. Nós estamos aí no Outubro Rosa, né? Que é um mês dedicado a verificar o câncer de mama. No mês seguinte é o Novembro Azul. Os irmãos aí 40 mais, vá no médico, querido, né? Faça um check-up aí, deixa Deus revelar se tem alguma coisa. É muito melhor ver no começo e tratar, do que você ser surpreendido lá na frente, por algo que não dá mais para resolver. Então, fazer check-up na nossa vida, irmão, é algo super saudável. E eu, então, trouxe uma sugestão, para você verificar um checklist na sua vida. Talvez você precisa, meu amado, verificar e melhorar algumas áreas da sua vida, para você desfrutar da estação que você está. E aí eu te dou uma sugestão agora, acrescente na sua checklist essas sugestões que eu vou te dar. Primeira sugestão, verifique os seus relacionamentos. Talvez, irmãos, alguns de nós vamos ter que restaurar relacionamentos dentro de casa. Por exemplo, nesse evento do Café com Deus Pai, houve uma unção para restaurar relacionamentos de pais e filhos. Foi uma unção para a paternidade. Mas, amados, talvez o seu relacionamento a ser restaurado é no casamento. Talvez os seus relacionamentos são com colegas do trabalho, colegas profissionais seus. Talvez, meu amado, até hoje você está vivendo com ódio de alguém, com raiva de alguém. Meu amado, isso precisa ser consertado. Se você quer mudar de estação, se você quer ir para uma nova temporada, se você quer avançar na sua vida, verifique seus relacionamentos, verifique como você está em relação a outras pessoas. Comece as que estão perto de você na sua casa, mas analise na sua vida. Segunda dica para você colocar na sua lista: reative a comunicação. Comunicação é uma via de mão dupla. Nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a voltar a falar. Tem casais que não conversam, tem pessoas que não falam. O marido chega com a esposa: o que você tem? Ela diz: nada. Tem nada. Irmãos, quando acontece isso no discipulado comigo, que eu pergunto: como é que você está? Estou bem.
que você tem? Nada. Fala, então ora por mim, vamos terminar, porque o que eu posso fazer para ajudar? Então, irmãos queridos, você precisa voltar a falar. Volte a falar, volte a conversar, volte a mostrar os seus sentimentos, volte a mostrar as suas dores, volte a falar. Procure seu discipulador, procure um líder da célula, procure um pastor, alguém da sua confiança, abra seu coração, fale, ponha tudo que está doendo para fora. Mas lembre que eu falei, é via de mão dupla. Você tem que saber falar, mas você precisa aprender a ouvir, porque tem pessoas que não querem ouvir, que não suportam uma correção, que não suportam uma reclamação. Se alguém fala alguma coisa, ela se chateia, ela fica braba, ela fica com raiva, ela leva para o pessoal. Se alguém vai dar um conselho para ela melhorar em alguma área, ela já acha que essa pessoa não gosta dela, tem raiva dela, está perseguindo. Querido, aprenda a ouvir, aprenda a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Restaurar a comunicação é falar, mas é ouvir. É entender que as pessoas também querem nos falar alguma coisa. E aí, meu amado, terceira dica que eu te dou, terceiro item para você incluir na sua lista, é reconstruir a intimidade. Comece reconstruindo a intimidade dentro da sua família. Intimidade nós temos com pessoas próximas. Quando se refere a um casal, a intimidade não é apenas um contato físico, um contato sexual. É a proximidade, é a conversa, é aquele relacionamento que o casal tem, que um tem com o outro. E até quero abrir um parêntese, e quero, amado, vender o meu peixe para você. Está chegando o acampamento de casais, e olha só, não vai deixar para a última hora, as inscrições já tem muita inscrição feita, pastor Cote é o preletor, vão ser dias maravilhosos, então garante a sua inscrição, aproveita, porque meu amado, quando eu encerrar, aí nós não vamos poder fazer mais nada, tá bom? Fecha parênteses. Então, reconstrua a sua intimidade, comece em casa, mas amplie agora comigo a intimidade. Intimidade são pessoas próximas a vocês. Tem pessoas, irmãos, que não têm amigos, olha só, ela é sozinha no mundo, ela não tem amigos. Querido, reflita, será que todo mundo está errado, que todos os irmãos da igreja, que todas as pessoas estão erradas e não gostam de você e não querem fazer amizade com você? Ou será que é você que está fechada, que não se abre para receber ajuda, para ter um amigo de alguém? Nós precisamos reativar isso na nossa vida. Tem pessoas que não evoluem, que as pessoas que não vão para o próximo nível, porque elas não se conectam com ninguém. Elas são isoladas, elas são sozinhas. Então eu quero que você reflita na sua vida. Talvez é reconstruir intimidade que você precisa. Um item agora exclusivo para casais. Se apaixonar intensamente pela mesma pessoa, porque se você dizer que se apaixonou por outra pessoa, aí é o Satanás falando, né? Então você tem que se apaixonar intensamente pela mesma pessoa. Você casou com essa pessoa, então, irmão, se apaixona por ela de novo, de novo, de novo, de novo. Põe o verão aí na tua vida, esquenta essa relação, faz o negócio ficar bom, e no nome de Jesus, eu sei que Deus vai te abençoar muito. Agora, irmãos, outra dicasinha aí para a sua lista: ative a educação. Irmãos, tem muita gente cara de cavalo na nossa vida. Ele chega, não fala com ninguém, não dá bom dia, vai sentando na poltrona, está do lado aqui, a pessoa não fala, nem olha para o outro. Irmão, deixa isso de lado, querido. Seja mais educado, seja mais gentil, seja mais cortês dentro da família, dentro do casamento, seja mais romântico. Ativa em você o modo educação, pelo amor de Deus. Você é um cristão, você é um servo de Deus. Você precisa ter um comportamento diferente.
Irmãos, cristãos têm que tratar bem as pessoas. Cristão precisa aprender a sorrir. Há tempo de sorrir, né? Então, o cristão precisa falar melhor, dar bom dia, dar oi, dar paz do Senhor para os outros. Então, ative em você. É só um itemzinho para você incluir aí na sua lista. Agora, irmãos, nem sempre nós vamos acertar. Às vezes os nossos planos vão dar errado. Às vezes você fez tudo para fazer certo e você errou. Então, levante sua cabeça, tente novamente, não desista, continue perseverando. Meu amado, volta para a célula, volta para o discipulado, volta para a igreja. Meu amado, não desista. Não foi porque você errou uma vez que a sua vida acabou. As estações estão mudando, as temporadas estão mudando. Então você pode mudar novamente. Você pode tentar mais uma vez. É um novo começo na sua vida. E aí, agora sim, eu te dou a terceira dica. O que impede você de desfrutar a sua estação? O que tem sido um atrapalho na sua vida? O que tem sido um travamento na sua vida? Porque realmente tem pessoas que paralisaram no tempo. Elas ficaram travadas. Desde quando aconteceu na vida dela um problema, uma doença, ela travou, ela não evoluiu, ela não seguiu em frente, ela está parada no tempo. Já fazem 20 anos que a vida dela é uma estação chamada inverno. É só tristeza, é só frio. Meu amado, você precisa mudar, você precisa sair disso. E eu quero conversar com você agora sobre isso. O que te impede agora de desfrutar a sua estação? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é bem facinho de achar, por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Eu não pedi para você abrir em Obadias, tá? Foi Gênesis. Então você vai abrir Gênesis 39, versículo 7. Eu vou ler na versão, a minha Bíblia tem uma versão muito legal. Eu vou ler nessa versão aqui, Gênesis 39, 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmãos, essa aqui é a história de José. E José era um homem, em alguns versículos anteriores, fala que ele era um homem bonito, forte, assim, mais ou menos parecido comigo, né? Era um homem atraente, era um homem, assim, que belo. Tanto é que aquela mulher foi seduzida por ele. E aquela mulher tentou realmente possuí-lo, manter relações com ele, e ela o pressionava todos os dias para isso. Agora, eu já ouvi muitas pregações sobre José, e até muitos pastores falando o motivo que José fugiu. Mas, irmãos, você percebeu que eu repeti várias vezes que José, ele era um homem. E assim,
uma questão de ser homem, meu amado, é que o outro homem entende a cabeça do homem. Irmãos, José sabia que se ele continuasse ali, na frente daquela mulher, ele provavelmente pecaria com ela. E eu quero te falar algo que é a minha opinião pessoal. Eu posso estar enganado, porque é a minha opinião pessoal. José não fugiu porque ele era covarde. José fugiu porque ele sabia que provavelmente ele poderia cair. Ele estava atraído por aquela mulher. E é isso que eu te falo, essa é uma opinião pessoal minha. Eu percebo que José provavelmente já estava sentindo desejos por aquela mulher. E a forma que você vence algo que você quer, mas sabe que te faz mal, é se afastando dela. José fugiu, não era porque ele era covarde, mas porque ele sabia que se ele continuasse ali, ele ia cair em pecado. Então ele tomou uma decisão, ele se afastou daquela mulher, ele saiu daquele lugar. E foi necessário ele sair com violência, com força, porque ela o segurou, ficou agarrada com a roupa dele, e ele correu, mas ele fugiu daquele lugar. Irmãos, tem coisas na sua vida, que você precisa se afastar, porque está te prejudicando. Será que o motivo que você não evoluiu, não mudou de face, será que o motivo que você, meu amado, não mudou de estação, é porque você está segurando coisas que você precisaria deixar ir, soltar essas coisas? Talvez essas coisas te fazem mal, estão roubando a tua vida, a tua energia, tua vida espiritual, mas você continua segurando elas. E eu quero ainda ampliar o pensamento com você. Talvez não são coisas, mas são pessoas. Talvez aquele amigo, aquele conhecido, querido, que você até gosta dele, ele é uma pessoa muito legal, mas sempre que você se encontra com ele, ele faz você pecar de novo. Ele leva você para o vício de novo, ele leva você para a pornografia de novo, ele faz você, querido, ter pensamentos ruins. Meu amado, será que não é a hora de você tomar uma decisão na sua vida? Será que você, meu amado, agora não precisa refletir comigo, meu amado, que isso que te faz mal, meu amado, precisa ser removido da sua vida? Agora, nem sempre são coisas que fazem mal, que prejudicam. Às vezes, são coisas muito boas que aconteceram no nosso passado. Às vezes, são pessoas muito legais do nosso passado. Às vezes, querido, foram coisas que você fez ou que você ainda está fazendo. Só que essas coisas boas não se encaixam mais na estação que você está vivendo. Elas foram muito boas no passado, naquela época, elas foram muito úteis para aquele tempo, para aquela estação, para aquela temporada, mas ela não se encaixa mais no momento que você se encontra na sua vida. Se você continuar segurando isso, como nós lemos em Eclesiastes, há tempo de soltar, há tempo de você colocar fora coisas. E se você continuar segurando isso, será que você vai viver o melhor de Deus para você? Irmãos, na nossa vida, eu sei que vai ter momentos que você vai precisar encerrar coisas. Você vai precisar fazer encerramentos necessários na sua vida, para você poder avançar. Eu sei que muitos aqui gostariam de uma área ou mais da sua vida fosse diferente do que é, ou pelo menos fosse muito mais do que você está vivendo agora. Eu sei que se você pensar na sua vida, talvez, meu amado, você sabe que você poderia estar mais além, você poderia estar muito melhor, você poderia estar mais próspero, você poderia ter vivido e estar vivendo uma vida de mais sucesso, se você tirar coisas da sua vida
que te fazem mal. Eu sei que talvez você até está vivendo uma vida boa, mas você poderia estar num nível muito maior se você tomar decisões na sua vida e remover aquilo que impede você de mudar de estação. Irmãos, quando nós começamos a olhar para a nossa vida, a gente percebe que Deus é pessoal. Deus, Ele trabalha conosco dentro da nossa realidade. É importante você entender que existem fases diferentes nas nossas vidas. E para vivê-las da melhor forma possível, segundo a vontade de Deus, teremos que fazer encerramentos, teremos que tomar decisões na nossa vida. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não cabe mais na estação que nós estamos passando. E eu vou te falar de uma coisa, todos nós, inclusive eu, nós temos áreas que precisamos tomar essas decisões, para que os planos de Deus, para que a perfeita vontade de Deus se cumpra na nossa vida, nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E vem a quarta e última dica que eu quero dar para você: desfrutar das suas estações. Abrace a perfeita vontade de Deus. Olha que versículo lindo, Salmo de número 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, Deus tem uma vontade para você. Ele tem a perfeita vontade dele para você. E eu sei que todo verdadeiro cristão quer fazer a vontade de Deus. Mas infelizmente alguns cristãos, eles pensam que a vontade de Deus é como algo imposto por Deus na pessoa, com aquela característica até de ser desagradável, difícil de fazer. Eu estou praticamente sendo forçado a fazer uma coisa que eu não quero. E isso não tem nada a ver com a perfeita vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu, particularmente, não sei cozinhar, né? Eu acho bonito, legal, aqueles homens que pegam lá a faca e olha só, todos os homens que cozinham, irmão, pensa no camarada que cozinha bem, né? É impressionante, quando o homem sabe cozinhar e tem dom, ele cozinha muito bem. Mas eu não sei cozinhar, e a propósito, eu nem gosto de cozinhar, né? Então eu tenho certeza que o chamado de Deus para a minha vida não tem nada a ver com cozinha, né? Não tem nada a ver. Deus não me chamou para ser cozinheiro, tenho certeza disso. Sabe por quê? A perfeita vontade de Deus, ela está ligada com aquilo que Deus coloca no seu coração, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Meu querido irmão, minha querida irmã, você é fera em fazer negócio, você é fera em fazer dinheiro, você tem habilidades assim incríveis de fazer negócios, você está no caminho da perfeita vontade de Deus. Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho. Então, meu amado, você está no caminho, você está seguindo a rota certa de fazer a perfeita vontade de Deus, porque a perfeita vontade de Deus está diretamente ligada àquilo que Deus colocou no seu coração, que você tem habilidade, que você tem dom para fazer. Agora, veja bem, não é porque eu não sei cozinhar e que eu não gosto, que numa necessidade eu não vou fazer, né? Se precisar, frito 2 ovos, eu e a minha esposa, a gente janta junto, e nessa vida a gente vai levando, porque senão vai ter algum adolescente aqui que vai dizer assim, pastor, eu não gosto de lavar louça, então não é meu chamado esse, lavar louça, né? Então, querido, não tem nada a ver com isso, você precisa sim, vá lavar louça, em nome de Jesus. Mas o chamado tem tudo a ver
com aquilo que Deus colocou no meu coração. Irmão, ouça isso. Deus não te chamou para te oprimir na igreja. Ele te chamou para você ser livre. Ele quer que você viva uma vida maravilhosa, incrível, uma vida aqui de vitória, de conquista, de sobrenatural. É isso que Deus quer para você. Mas Ele tem uma perfeita vontade. E Jesus nos deu exemplo. Lá em Mateus, a Bíblia fala que Jesus sobe, vai para o jardim do Getsêmani, e Ele ora ao Pai e diz: Pai, não seja feito do jeito que eu quero, mas que Tu queres. O que isso significa? Para você viver a perfeita vontade de Deus, você precisa estar disposto a abrir mão da sua convicção pessoal. Porque, irmãos, tem pessoas que têm convicções, têm pensamentos, que comparam a sua vida com a vida do outro, que acha que porque o outro faz isso, faz aquilo, tem aquilo, eu também tenho que ter e tenho que fazer. Tem pessoas que têm convicções que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E para você viver a vontade de Deus, você tem que estar disposto a abrir mão dessas convicções, desses pensamentos, dessas ideias que você formou. Você precisa estar disposto, querido, a renunciar a esses pensamentos. Ouça bem, você precisa entender que Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. E na verdade, Ele tem grandes coisas para fazer através de você. Mas Ele não vai te mostrar tudo de uma vez. Esse que é o grande problema e a grande questão. Quando Jesus fala para José, quando Deus fala para José no Egito, que ele ia ser um líder, Ele não mostra tudo, Ele não mostra a trajetória, Ele não mostra os detalhes. Ele só dá um sonho, uma visão: você vai ser líder e você vai abençoar sua família. Enquanto José caminha, Deus vai revelando a sua vontade. Meu amado, é assim que funciona comigo e com você. Enquanto você caminha, enquanto você obedece a Deus, Ele vai revelando a sua vontade para você. Entenda isso. Independente da estação que você está, você precisa se alinhar com Deus, para você poder viver o melhor de Deus aqui na terra. Deus será sua alegria quando você se alinhar com Ele. Meu amado, uma satisfação tão grande vai encher o teu coração. Sabe, você saber, você sentir que você está no lugar certo, que você está fazendo a coisa certa, que você está exatamente fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. É isso que Deus coloca no teu coração. Independente da estação que você está, Ele confirma no teu coração aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através de você. Meu amado, Deus vai tocar no seu coração de uma forma tão profunda, que nenhuma pessoa nessa terra pode tocar em você. Quando nós estamos na perfeita vontade de Deus, meu amado, nós conseguimos desfrutar o nosso potencial máximo na estação que nós estamos. Como eu falei, alguns talvez vão precisar mudar de estação, de começar de novo. É um ciclo. Depois do inverno, vem a primavera de novo. Deus, Ele quer te dar um novo começo, querido. Deus, Ele quer te dar uma nova oportunidade. Deus, Ele quer mudar tudo, se for preciso mudar na sua vida. Meu amado, às vezes, o maior inimigo do nosso futuro é algo que nós estamos fazendo hoje. Eu sei que Deus tem falado com pessoas agora, áreas e decisões que você precisa tomar. E eu quero te convidar a ficar em pé. Querido, de forma bem pessoal, só você e Deus. Comece a falar com Deus. Eu senti no meu espírito de falar que alguns empreendedores, alguns profissionais precisam tomar decisões em relação aos seus negócios, sobre pessoas que trabalham com você, que você sabe que estão te fazendo mal. Deixa Deus falar com você
e você decidir da forma correta. Eu sei que tem pessoas aqui que têm ministérios, queridos, que você precisa tomar decisões, você precisa tomar uma postura. E eu senti com a minha esposa, no culto da manhã, a mesma coisa. Deus falou ao mesmo tempo com ela, falou comigo. Não tenha medo de fazer e tomar decisões nesse dia. Deus já está no teu futuro. Ele já sabe o que é melhor para você. Ele já sabe qual é o caminho certo que você vai tomar, que vai te levar ao sucesso e à vitória. Mas Ele espera que você decida. Percebeu? Abrace, não é imposto, é uma escolha. É você que tem que dizer sim para Cristo. É você que tem que dizer sim para Jesus. É você que tem que aceitar, meu amado, mudar a sua história, a sua vida hoje. Enquanto você ouve essa canção, fale com Deus. Tome decisões na sua vida hoje. Seja corajoso em relação àquilo que você vai fazer. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito Santo de Deus, eu te peço ajuda a cada pessoa que hoje está orando, está falando contigo. Dê para ele a coragem, a ousadia que ele precisa, Pai, para tomar decisões, para assumir o controle da sua vida, para viver, Pai, esse novo tempo que o Senhor preparou, essa nova estação, essa nova temporada. Espírito Santo, eu sei que muitos aqui essa semana serão corajosos, Pai. Eles vão enfrentar situações, eles vão tomar posturas, Pai, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Grandes coisas o Senhor está liberando agora. Ó Espírito Santo, eu peço, dê para ele a capacidade, a unção para ele vencer, para ele superar, para ele avançar, para ele mudar de fase, mudar de estação. Eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos agora, declarando tuas bênçãos, declarando a tua graça, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Queridos,
Eu sinto muito forte no meu espírito Deus falando que muitos de vocês estão fazendo muitas decisões importantes. Não tenha medo, Deus está com você. Você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai vencer, você vai ver uma nova fase da sua vida, uma nova temporada. Um novo tempo está sendo liberado sobre você nessa noite. Eu quero dar a bênção apostólica, mas eu quero pedir para pastores que estiverem presentes, pastor Eduardo, ficar aqui à minha direita. Qualquer pessoa nesse culto que quiser entregar a vida para Jesus, ou quiser reconciliar, não saia deste lugar sem orar com o pastor Eduardo. Ele vai orar com você, ele vai ministrar sobre a sua vida. Realmente, para alguns, o que precisa é essa mudança mesmo, é chamar Jesus para ser o seu Senhor. Então não saia desse lugar sem fazer essa oração. Mas agora deixa eu te abençoar e te dar a bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a praticar a Tua palavra, que ela seja rema na nossa vida. Espírito Santo, nos dá a graça. Por isso eu peço que a graça do nosso Pai, o amor infinito do Seu Filho Jesus e a unção do Espírito Santo seja com todos, hoje, esta semana e por toda a eternidade. Amém, Jesus. Deus te abençoe, querido.